aí, pessoal, estamos de volta. O nosso entrevistado é o Ivo Bernardes, ele é estudante de nutrição, ele é psicólogo, e o bate-papo de hoje é sobre nutrição comportamental. Ivo, a gente estava falando, né, sobre alguns transtornos de nutrição, né? E você agora ia falar de vigorexia. Vigorexia. O que é isso? É um transtorno que também é transtorno alimentar, que também está sendo debatido para entrar no DSM, né, como uma patologia em si. E a vigorexia ela também é chamada de dismorfia muscular ou anorexia nervosa reversa. E anorexia nervosa reversa porque é exatamente o oposto. Enquanto o indivíduo anoréxico, ele quer emagrecer, ele se vê na necessidade de estar perdendo peso, o indivíduo que é vigoréxico, ele vê na necessidade de estar sempre ganhando peso, né? Isso muito a ver com massa muscular. Certo. O indivíduo que está engajado numa musculação, numa atividade física, no exercício físico, né? E que sente vergonha do corpo, tem uma distorção aí na percepção do corpo e que ele se vê na necessidade de se tornar mais forte. Mais comum em jovens, bem jovens, né? Bem comum. Então isso envolve também, como na ortorexia a gente comentou, um extremo da coisa, né? Então é um indivíduo que às vezes ele se esconde com moletom, com roupas compridas, né? Por vergonha de mostrar ao corpo que ele considera fraco, que ele considera frágil, né? E por muitas vezes usa de recursos ergogênicos, usa de drogas, né, para que se possa alcançar esse corpo mais ideal. Mais rápido, né? E nada satisfaz também, né? Por mais que ele já esteja grande, ainda ele acha que está pequeno ainda. Então ele faz uso de suplementos alimentares de forma exacerbada, uso de anabolizantes, uma alimentação muitas descontrolada. Vezes sem consulta, né? Sem consulta, de um né? profissional, né? Inclusive, assim, eu acredito que um dos fatores mantenedores de todos os comportamentos desses transtornos alimentares, né, é justamente a falta de informação. Sim. Né? O indivíduo bulímico acha que se ele comer alguma coisa, ele já vai engordar. Um brigadeiro, ele já vai... E nisso ele fala, já que eu comi, agora, pum! Tem um quadro de compulsão e acaba comendo muito. Né? Você estava até comentando que no nosso intervalo que houve um estudo, né, de pessoas que foram privadas de alimentos, né? Você podia falar sobre isso para mostrar para as pessoas? Então, o que aconteceu é o seguinte, existiu um estudo, né, onde, não lembro o nome do autor agora no momento, né, mas citado no livro de nutrição comportamental também, onde os cientistas, né, os pesquisadores pegaram pessoas saudáveis, pessoas que não tinham problemas com transtorno alimentar, com compulsividade, né? E passaram a fazer restrição de alguns grupos alimentares nesses indivíduos. Depois de um tempo, quando foi proposto, né, que eles se alimentassem, foi colocado uma mesa para eles se servirem, notou-se, né, através de também testes, né, de níveis de compulsividade, que aumentou a compulsão desses indivíduos. Né? Quer dizer, o restringir tem muito a ver com o ser compulsivo. Uhum. Quanto mais eu falo que eu sou proibido de comer determinado alimento, quando esse alimento é oferecido e o pouco que eu como dele, eu tenho um ataque de compulsão. Então, eu como muito, descontroladamente. Certo. Então, é isso que foi proposto. E o indivíduo que é vigoréxico, Sônia, ele também, né, um autor, que é o João Kozak, que foi meu professor, ele chama alguns indivíduos que têm esse transtorno alimentar de ginastocólatras, que é exatamente o indivíduo que está engajado numa atividade física, uma academia, e ele busca nesta academia, né, a saúde física, né, que é algo também a ser discutido, né, até onde vai a questão da saúde, até onde vai a questão do corpo perfeito imposto pela mídia, né? Exatamente. E nisso ele acaba desenvolvendo problemas mentais, problemas psicológicos, né, que são distúrbios importantes, psiquiátricos, inclusive tratados com antidepressivos, com psicoterapia também. E esse ginastocólatra, né, esse indivíduo, ele é um grupo de risco. Né? O indivíduo que está engajado nessa atividade física é um grupo de risco. Então, quando a gente pensa em vigorexia, em alguém que quer ganhar muita massa muscular, que precisa estar num padrão muito elevado, a gente pensa num grupo de atletas, que são os fisiculturistas. É exatamente o grupo que
que está em risco, né, nessa ideia toda. Porque é um grupo que eles têm que se expor lá no palco, mostrando o volume, o maior volume possível, com a maior definição. E nisso, eles, sim, têm que ter um acompanhamento diferenciado, né? Eles usam, sim, de recursos ergogênicos, de anabolizantes. Isso é assim, inegável, porque para chegar num patamar muito alto, é necessário que ele faça isso. Só que é um grupo de risco porque ele pode passar a admitir esse papel social do ser fisiculturista, do ter esse corpo perfeito em todas as áreas da vida dele. Isso atrapalha na área emocional, quando ele vai se relacionar com uma pessoa, com a família, com os amigos, né? Isso passa a perpetuar na mente desse indivíduo. E daí já não é saudável. E daí já precisa de uma atenção para essa pessoa, inclusive uma atenção que é difícil de ter. Porque geralmente indivíduos que estão nessa condição, eles falam que não precisam de ajuda. Eles recusam. Eles não admitem, né? E daí é difícil, porque se a pessoa não admite que precisaria de uma ajuda, não funciona muito bem a psicoterapia. E já fizeram estudos com levantadores de peso, medindo-se níveis de compulsividade, medindo-se qual seria o grau aí de distorção corporal que esses indivíduos teriam, e mais da metade, em alguns estudos, apresentou graus indevidos de compulsividade, graus indevidos de distorção corporal. Então, quer dizer, eles precisam sim de ajuda, né, de um acompanhamento. E esse acompanhamento vindo de psicólogos, né, temos a psicologia do esporte, acompanhamento do atleta, o coaching do atleta, temos aí também nutricionista, o médico, né, para proporcionar para esse atleta, né, para esse fisiculturista, que seria o grupo mais, assim, que a gente vê como o maior grupo de risco, uma qualidade de vida. E, às vezes, Ivo, o próprio profissional, ele tem um distúrbio, né, também de o que é ideal para ele, né, um pouco diferente do que deveria ser, né? Ele também tem, por exemplo, ele acha que se o paciente não se alimentar do como ele quer, não saudavelmente, né? Tá errado isso, né? E é por isso, Sônia, que eu falo muito, e eu acho muito importante a questão da intermultidisciplinaridade. Sim. Né? Até mesmo a transdisciplinaridade, que é o quê? Eu, como nutricionista, conheço das áreas também de psicologia, alguma coisa de psicologia, para que eu possa ter essa conversa com o psicólogo, se eu julgar necessário, né? Sim. Então, é necessário que hoje os profissionais entendam também de distúrbios alimentares, né? E saibam bem disso, porque é necessário que tenha essa conversa com outros profissionais. Muitos profissionais da saúde, né, não têm essa visão. Né? E eu já li pesquisas também que falam que nutricionistas, por exemplo, apresentam graus de compulsividade, né, graus de também... E isso acaba passando para o paciente. Né? Ele impõe o padrão de dieta, o padrão das refeições de modo obsessivo, né, que ele acaba projetando para o cliente tudo isso. E quem acaba levando toda essa carga de obsessividade é o cliente. Sim. E foi muito interessante porque você fez um curso de psicologia, né? E indo para essa área da nutrição, né? É uma coisa assim muito interessante. O modo, até a sua visão é muito diferente. Não que as pessoas, o nutricionista tem que fazer psicologia, o psicólogo tem que fazer nutrição. Mas é uma visão muito diferente, né? O que te levou a ir para esse caminho? Da nutrição, você pergunta? Sim. Então, quando eu fiz psicologia, eu já estava engajado na atividade física, no exercício físico. E nutrição foi sempre uma paixão. Sempre quis fazer nutrição. Isso eu fui descobrir depois de um bom tempo fazendo psicologia. Então, decidi terminar, né? E quando eu entrei na nutrição, eu achei algumas áreas da nutrição que falavam sobre aspectos psicológicos, inclusive envolvendo terapias, abordagens psicológicas, né, dentro desse... E uma delas foi a nutrição comportamental. Certo. Então, isso eu me identifiquei bastante, que eu até tenho vontade futuramente, se Deus permitir, trabalhar com nutrição e com psicologia, né, que se possa proporcionar aí para alguém uma visão realmente do ser biopsicossocial, né, que eu julgo que é um desafio para o profissional.
né? Porque a gente fala alimentos proibidos, alimentos permitidos, né? Mas é claro que a gente tem que considerar o lado biológico. É claro que um indivíduo que tem uma dislipidemia, que não pode ter muita ingestão de gordura, ele vai ter que fazer uma restrição. Lógico. E é claro, O diabético. o diabético também é a mesma coisa. Mas aí, será que a ciência sustenta que é necessário que o indivíduo realmente tire do cardápio dele alguns alimentos? Né? Ou será que tem muito mais a ver com a escolha alimentar, do controle que ele vai fazer, né, consigo próprio da ingestão desses alimentos? Então a pessoa consegue comer um brigadeiro e ficar satisfeita, sim, sem culpa, sem julgamentos, né? Isso não vai atrapalhar todo o padrão alimentar dela. Ou até a própria restrição, por exemplo, essas dietas de restrição a carboidratos, a proteínas. Acho que você precisa ter um pouco de cada, né, desses nutrientes. É importante para o nosso organismo, né? Faz parte da Constituição. E assim, antigamente, você pode ver os seus avós, os meus pais, não eram obesos, dificilmente tinham problema de pressão, diabetes. Foi o que você falou, né? Os alimentos eram muito mais saudáveis, não havia tantas... refinamento, né, em relação a isso. Né? É uma pena que está acabando o nosso programa. Nossa, é um tema maravilhoso, super interessante. Eu queria que você me falasse que no Brasil, você falou que é uma coisa bastante recente. Isso já existe fora do Brasil e outros países já trabalham com nutrição comportamental? Já é falado bastante em outros países. Existem técnicas, né, tratadas como mindful eating, né, o comer com atenção plena, tratado também, que o termo vem do inglês, mas existe sim. Em outros países é uma linha forte que está crescente, né, e sendo utilizada. Aí, né, inclusive, trazendo aí para o Brasil em congressos, né, pesquisadores e professores, às vezes, que já estão nessa linha há um tempo e podem trazer experiências, né, para profissionais. Que ótimo, Aqui no Brasil, tem algum local referência que se fala muito em nutrição comportamental? Olha, faz pouco tempo que eu conheço essa abordagem, né? Tem um site deles, que é www.nutriçãocomportamental.com.br, e ele informa cursos, né, que são para nutricionistas daí. São cursos de nutrição comportamental, cursos de comer com atenção plena e congressos também, que são realizados. O congresso que teve há pouco tempo atrás, né, não tive oportunidade de ir, mas foi bastante gente, foi muito grande o congresso. Trouxe também gente de fora para falar. Então, é uma linha que está crescendo. Eu não duvido muito que futuramente não exista uma especialização ou algum curso mais intensivo, né, a respeito desse tema. Faz parte da grade curricular dos cursos de nutrição? Ainda não. Não. Ainda não. Pelo que eu conheço, né? Ainda não. Ainda não faz parte. Uma pena, né? Porque é bastante interessante, né? Bastante interessante. Tem a psicologia no curso, né? A matéria daí, que seria na grade curricular. Então, aí vai também do psicólogo conhecer um pouco, né? Dessa área para poder engajar, não somente... Né, trazer a psicologia em si, né, somente psicologia, mas a nutrição comportamental. Como que essas duas áreas se conversam, né? Ótimo. Ivo, muito obrigada. Olha, foi um prazer conversar com você, te conhecer também. O prazer foi meu. Obrigada mesmo. Eu vou deixar para que você nos dê uma dica de saúde, mas antes, assim, eu queria agradecer duas pessoas. Nunca faço isso, mas dessa vez eu vou fazer, sabia? Encontrei... Essa semana, acho que todo mundo conhece em Avaré, Toninho, ele é da Figueiredo, Toninho Figueiredo, e ele falou que ele assiste muitos nossos programas e que ele acha que a gente passa muita informação. E eu acho que, assim, é realmente o que a do Vale TV quer fazer, passar informação mesmo, né? De uma maneira simples, clara e acessível para as pessoas. E uma outra pessoa é dizer assim que solidariedade é uma coisa que está cada vez mais rara, né? E essa semana eu passei por um momento que realmente
fiquei presa, moro numa chácara, pegou fogo, caiu árvore, e eu estava sozinha na estrada, tive que sair para poder tirar as árvores não, eram bambus, e Chico Paiva, meu vizinho que eu não conhecia, ele estava todo arrumado, ele parou sem eu pedir nada, e ficamos lá quase 1 hora, tirando, e no meio da nossa conversa ele falou assim, assisto o seu programa e gosto das coisas que você fala. Que legal. Então acho que eles estão vendo a gente, eu agradeço pela solidariedade e porque as pessoas realmente estão nos assistindo e estão querendo informação, tá? Obrigada para vocês dois, um beijo grande. Ivo, muito obrigada mesmo. A palavra é sua agora. Bom, a dica que eu tenho, né, para o pessoal de casa é que quando a gente tem um transtorno alimentar, quando a gente tem algum problema de saúde, sempre a gente tem um lado extremo, né? Alguma coisa que acontece com muita frequência e que acaba gerando muitos distúrbios. Isso acontece com dieta, isso acontece com comportamentos, e isso acontece em qualquer área da nossa vida. Então a dica que eu dou é, para tudo tem equilíbrio, tenha moderação, comer saudável é bom, mas tenha moderação também das suas escolhas alimentares. Fazer atividade física é uma das coisas mais pesquisadas e mais valiosas que a gente tem, que propõe uma saúde boa, mas para tudo ter moderação, porque quando a gente fala em alguém, é um indivíduo que é biopsicossocial, que tem que estar saudável, que o ser saudável é muito mais do que ser saudável fisicamente, mas psicologicamente e socialmente também falando, o equilíbrio parece ser a chave de tudo, né? Nossa, então tem um equilíbrio. Obrigada mesmo, viu? Muito sucesso para você. Seja Obrigado, um excelente, você já é um excelente profissional, tá bom? Obrigado. Gente, até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Eu sempre termino desejando saúde para todo mundo. Até a próxima.